Meus amigos, boa noite, bem-vindos ao canal Olho no Céu. Seu like, seu joinha, como sempre, eles têm importância, a sua inscrição também, sendo objetivo. De acordo com o astrofísico Avi Loeb, ele não está sozinho, de acordo com outros astrofísicos também, o 13 Atlas ele é mais pesado do que qualquer cometa já observado. Então, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ele fez estudos, cálculos junto com outros cientistas, relativo a diversas observações. Foram analisadas mais de 4.000 fotos, de vários observatórios do mundo todo. Então chegaram à conclusão que a massa do 13 Atlas, uma representação artística, se porventura ele for uma nave, que a massa do 13 Atlas é de 33 bilhões de quilos. Perdão, 33, corrigindo, de toneladas. 33 bilhões de toneladas. Convertendo para quilos, então seria 33 trilhões de quilos. Possuindo entre o mínimo de 5 quilômetros de diâmetro, sendo o mínimo, o seu tamanho. Então 5 quilômetros é algo assim assombroso, algo gigante. E o que chama atenção também é o fato dele ser tão massivo assim. Tão massivo assim. Claro, isso explicaria níquel puro, por isso que esse objeto seria tão pesado, de acordo com os estudos. Embora, para lembrar que não foram ainda revisados por pares. Uma outra situação que eu vou abordar também, que tem pessoas dizendo que o 13 Atlas está o quê? Ele está mudando a sua trajetória. O físico Avi Loeb, inclusive, ele levantou essa questão também no seu artigo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Inclusive, astrônomos aqui do Brasil também, observaram, ele está meio que oscilando de trajetória. Ele está zigue-zagueando. Isso não pode, um cometa não se comporta assim. Se realmente for verídico isso, o 13 Atlas estiver zigue-zagueando, então com certeza é algo artificial, porque a natureza não se comporta dessa maneira. Os asteroides, cometas, por exemplo. E também está rolando um rumor de que esse objeto ele está tendo uma propulsão a cada 17 minutos cravados. Só que eu não vou confirmar essa informação. Porém, a massa dessa coisa está sendo estimada como tendo 33 trilhões de quilos. Isso é absurdo. Também você imagine uma cidade, algo assim, construída como níquel puro, porque o que foi registrado é níquel puro nessa coisa. Não foi encontrada a presença de ferro, foi registrado níquel e carbono principalmente. Os cometas não possuem níquel puro, possuem níquel misturado com ferros, faz parte da natureza. Mas é porque não foram encontrados, talvez os equipamentos não estão calibrados o suficiente para detectar o ferro. Essa seria uma explicação, mas não convém, porque planetas, imaginem, planetas que estão em outras estrelas, orbitando estrelas, em outras galáxias. O James Webb consegue fazer a leitura dos gases em sua atmosfera. E como que não vai fazer a leitura de um objeto que está dentro do sistema solar? Então, a mim não me engana. Ok? Observa essa imagem aqui. Inclusive, eu até falei disso aqui no canal. Cada círculo desse aqui são objetos estranhos que o James Webb registrou. São mais de 300. E os astrofísicos não sabem o que é. E dentro das estimativas dos astrofísicos podem ser até mesmo naves. O senhor ouviu bem. O senhor, a senhora, vocês ouviram bem. Porque esses objetos são luminosos demais para serem galáxias, protoplanetas. Então não é uma afirmação, mas está estranho. Dentro da astrofísica não se sabe o que são esses pontos, esses diversos pontos luminosos, porque realmente não podem ser galáxias. Se você apontar o telescópio para a galáxia de Andrômeda, para a nebulosa de Órion, você não vai ver brilhando. Você só consegue ver o brilho quando você passa no programa, ou você acessa ali você, por exemplo, tira uma foto. Quem trabalha com
astrofotografia sabe muito bem, né? Então você tem que aumentar o brilho, você tem que fazer diversas contraste, esse tipo de coisa, né? Aumentar a cor, diminuir, você tem que trabalhar a imagem para você ver ela brilhando direitinho, bonita, né? Se você não trabalhar a imagem, fica muito fosco. Então você tem que ter um trabalho com a imagem. Já esses objetos, eles brilham demais para serem galáxias, inclusive planetas em formação, sistemas solares em formação, não brilha tanto, então de acordo aí com a própria NASA. Então é uma situação muito estranha, James Webb está conseguindo registrar muita coisa. Agora vamos para as demais informações do 13 Atlas. Eu confesso que a respeito do 13 Atlas eu estava meio assim. Eu estava mais pensando que fosse um cometa mesmo. Agora eu estou bem na dúvida, tá? E vocês, o que vocês acham? Coloque aqui nos comentários. Confesso que eu estou bem na dúvida. Bom, já vamos ao artigo do físico Aviloeb. Mas observem aqui esse simulador da própria NASA, que a Dayana me mandou no e-mail. Obrigado, Dayana. Sobre a possível mudança de órbita do 13 Atlas. De acordo com a Dayana, esse objeto estaria zigue-zagueando, mudando a sua trajetória. Então vamos simular, através do simulador da própria NASA. Observe o 13 Atlas, ele está bem aqui, claro que isso é uma imagem ilustrativa, tá? O 13 Atlas não tem essa cauda toda, quem tem essa cauda toda é o Borisov, quem tem essa cauda toda é o Swan, que foi descoberto recentemente, tá? Mas o Atlas não possui essa cauda toda. Tá? O Swan é um cometa, de verdade, tá? Tem a presença de gelo e tal. Mas por isso essa cauda é imensa, coisa que o 13 Atlas não tem. Então vamos simular aqui. Vamos ver se essa coisa vai alterar. Um dia, vamos ver. Observe essa linha aqui. Vamos ver se essa linha, se ele vai dobrar. O que vai acontecer aqui? Vamos ver. Deu uma dobrada. Tá fazendo uma curva assim. Vocês estão vendo aqui no simulador. Vou afastar, fica melhor. Dá continuidade aqui. Deixa eu tentar centralizar. Pronto. Passando da órbita de Marte. Por enquanto linha reta, vamos ver se ele vai... Olha, realmente fez uma curva, de acordo com a simulação da própria NASA. Ele está fazendo curva à medida que vai, né, passando pela órbita de Marte, ele vai fazendo uma curva, tá? O que eu imaginei, o que eu penso disso aqui, né? Inclusive um simulador muito bacana, tá dando para ver até por cima. Ó. Olha, realmente está fazendo uma curva, tá dando para ver. Estão conseguindo observar? Essa linha é uma linha bem tênue, né? Bem tênue. Essa linha, no caso, é a órbita dele, né? Então, chegando na órbita de Marte, ele está realmente fazendo uma curva para dentro do sistema solar interior. Né? Então, realmente está mudando de curva, de acordo, né, mudando de trajetória, de acordo com o próprio simulador da NASA. Mas, para mim, isso daí é por causa da gravidade do Sol. À medida que ele se aproxima do Sol, então a força gravitacional do Sol começa a atraí-lo. É normal, ele faz uma leve curva conforme se aproxima do Sol, né, conforme faz o seu periélio. Então, para mim, essa curva pode ser gravitacional. Então, por isso que os astrônomos aqui do Brasil, o próprio Aviloeb, está percebendo essa mudança no deslocamento dele no céu. Pode ser por causa disso aí.
ele vai fazendo curva, mudando sua trajetória à medida que se aproxima do Sol. Tá? Pronto, maravilha. Agora eu vou dar continuidade aqui. Voltei, agora vamos para frente de novo. Vamos observar. Inclusive vai passar muito próximo de Marte, né? Então, estou voltando aqui várias vezes. Várias vezes. Vamos para frente agora. Bom, mas deu tanto para ver, né? Tá dando para vocês verem, justamente quando ele está se aproximando de Marte, até então, uma linha reta praticamente, né? Como vocês estão observando. Porém, conforme vai se aproximando de Marte, ele vai fazendo uma curva sentido Marte, né? Como vocês estão vendo no próprio simulador da NASA, tá? O brasão da NASA está bem aqui em cima, ó. Eyes on the Solar System, aqui, ó, de olhos no sistema solar, né? Então está dando o brasão da NASA aqui. Tá? A própria NASA mostrando isso. Tá? Mas eu acredito que é por causa do Sol. Já já vamos para o artigo do físico Aviloeb. Está dando para ver uma curva aqui. Mais uma vez, ó. Tá dando para ver. Bem aqui. O objeto vem de longe mesmo, hein? Com certeza de um outro sistema. Tá dando para ver a curva aqui nesse ângulo. É melhor ainda para observar. É melhor ainda. Eu nem conhecia esse simulador. Quem me enviou foi a Dayana. Então dando para ver. Fez uma curva bem aqui, outra aqui. E aí? Será que é algo controlado? Ele não vai passar tão longe de Marte, a 30 milhões de quilômetros apenas. Agora vamos para o físico Aviloeb e a sua massa e a massa do objeto. Está dando para ver, ele está fazendo curva, mas eu acredito que é por causa do Sol. Tá? Conforme ele se aproxima do Sol, a tendência é o Sol distorcer o espaço-tempo e acaba atraindo ele. Né? E aí, novo artigo do Aviloeb, notícias sobre o 13 Atlas. Falta de aceleração não gravitacional implica um objeto anormalmente massivo. Né? Então vemos aqui mudança na órbita dele, né? Na ascensão reta, declinação. Então vemos aqui as mudanças, olha, como se ele estivesse zigue-zagueando, né? Olha lá, resíduos em coordenada celeste, ascensão reta e declinação do Atlas em relação a uma trajetória entre 15 de maio até 15 de setembro. Médias e incertezas são mostradas do dia de acordo com 4.022 observações, de 227 observatórios em todo o mundo. Então foi estudado aqui o peso dele e também a mudança no deslocamento, né? O fato dele aparentemente estar zigue-zagueando, né? Então o que mais nos interessa é esse parágrafo aqui, tá? Limite superior líquido para resíduos é de 0,028 segundos de arco, levando em conta 4.022 observações ao longo de um período de vários meses, o que implica que a aceleração não gravitacional do 13 Atlas
foi menor que 15 metros por dia ao quadrado. A taxa total de perda de massa e velocidade de saída de sua superfície foram interferidas a partir dos dados do telescópio espacial Webb em 6 de agosto de 2025, dado que o efeito foguete não é perceptível, a massa do 13 Atlas deve ser maior do que 33 bilhões de toneladas. Consequentemente, o diâmetro do seu núcleo de densidade sólida deve ser maior do que 5 km. Isso sugere que o Atlas é mais massivo do que os demais objetos interestelares, como o Oumuamua e o Borisov, em 3 e 5 ordens de magnitude, constituindo uma grande anomalia, dado o reservatório limitado de elementos pesados. Deveríamos ter descoberto cerca de 100 mil objetos interestelares na escala de 0,1 km de Oumuamua antes de encontrar o 13 Atlas, mas detectamos apenas 2 objetos interestelares anteriormente. Então ele está dizendo que o peso do 13 Atlas também é uma aberração. Tá? Esqueci de mostrar para vocês que, de acordo com a pesquisa dele e dos demais cientistas, o nome deles não estão aqui, O nome deles estavam por aqui. Enfim. É uma aberração isso daí. Essa massa toda, esse peso todo. Tá? Vou parar por aqui, eu agradeço pela presença e até as próximas informações. Tá? Eu até faço uma live a respeito disso aí. Tchau, tchau.